Olá, pessoal. Agora que nós aprendemos o que é um objeto, o que é uma classe, aprendemos que um objeto é composto por características, que são as suas propriedades. Aprendemos que um objeto, além de suas propriedades, possui os seus métodos, que são as ações que o mesmo consegue realizar. Agora nós vamos aprender um pouco sobre os pilares da programação orientada a objeto. No caso, nós vamos falar sobre encapsulamento, herança e polimorfismo. Encapsulamento consiste na separação de aspectos internos e externos de um objeto, impedindo o acesso direto ao estado de um objeto, seus atributos, disponibilizando externamente apenas os métodos que alteram estes estados, omitindo detalhes de implementação. Existem os modificadores de acesso para especificar um dos seguintes níveis de acessibilidade declarada de membros. Então, por meio dos modificadores de acesso, eu consigo determinar o acesso às características de um objeto. Eu tenho um modificador de acesso public, onde o acesso às características não é restrito. Como, por exemplo, a característica nome e a característica altura da classe pessoa, que estão declaradas como public. Tenho também o modificador de acesso protect. O modificador protect, ele permite que as classes que são derivadas de outras classes consigam acessar as características da classe pai que estão como protect. Exemplo, eu tenho a classe pessoa que nós acabamos de criar. Eu posso criar uma outra classe chamada pessoa física, que vai ter como base a classe pessoa. Todas as características da classe pessoa que estiverem utilizando o modificador de acesso protect, eu, classe pessoa física, tenho acesso a todas aquelas características. Porém, as outras classes e os outros objetos não conseguem acessar essas características. Entenderam? Herança. Nós vamos ver isso daí daqui a pouco. E private, onde o acesso é limitado apenas à classe que possui a característica implementada. Quando eu encapsulo as características, as propriedades de um objeto, eu estou protegendo a integridade dessas propriedades. Com qual objetivo? Evitar que quem for utilizar a classe cometa enganos ou insira valores de maneira incorreta nas propriedades, ou altere de maneira incorreta as características do meu objeto. Para resolver esse problema de acesso às características que estão encapsuladas, como protect ou private, nós criamos métodos de acesso para poder inserir valores nas características, nas propriedades e capturar os valores das propriedades. Então vamos pegar a nossa classe pessoa e alterar a propriedade nome para private e a propriedade altura também para private. Abram o Visual Studio, alterem o nível de acesso da propriedade nome para private e
a propriedade altura para private. Vamos testar o nosso programa principal e ver o que acontece. Já ao colocar no arquivo correspondente ao programa principal, vocês podem notar que foi inserido um traço vermelho abaixo da propriedade nome e abaixo da propriedade altura. Se eu colocar o mouse sobre o mesmo, vai aparecer a mensagem de erro. Então essa mensagem está indicando que a propriedade nome está inacessível por conta do seu nível de proteção. Com isso, nós temos que criar os métodos de acesso para as propriedades nome e altura. Nós vamos implementar os métodos de acesso utilizando os procedimentos. No caso, public, o meu método de acesso será público. Todo mundo poderá utilizar esse método de acesso. Ele não retornará nada, void. E eu vou chamar esse método de acesso de set nome. E vou passar como parâmetro uma string que representará o nome da minha pessoa. Dentro do meu método, eu vou fazer a propriedade nome receber o parâmetro que eu informei na função. Uma outra maneira, pessoal, de fazer isso é utilizando a palavra reservada this. Essa palavra indica que você está trabalhando com características ou métodos da própria classe que você está alterando no momento. Então, no caso, this.nome. Estou alterando a propriedade nome da minha classe pessoa, inserindo na mesma o valor contido na variável valor. Esse método de acesso que eu criei tem como objetivo inserir um valor na propriedade nome, pois a mesma está como acesso privado. Então, a partir de outro programa externo, eu não conseguiria inserir valor dentro da mesma. E agora eu vou criar um método de acesso para capturar o valor contido na mesma. Public string get nome. Return this.nome. Então esse método getNome tem como objetivo pegar o valor que está contido dentro da variável nome, dentro da propriedade nome, e retornar este valor para quem utilizar o método getNome. Vou fazer a mesma coisa para a propriedade altura. Set altura. E get altura.
Pronto. Implementei os métodos de acesso para a minha propriedade nome e para a minha propriedade altura. Outra vantagem de utilizar os métodos de acesso é que eu posso validar e tratar os parâmetros que eu estou recebendo e que estou enviando ao utilizar esses métodos. Agora que nós implementamos os métodos de acesso às propriedades nome e altura, vamos alterar o nosso programa principal. Ao invés de pegar o valor contido na variável entrada e armazenar diretamente na propriedade, nós utilizaremos o método de acesso setNome, onde eu irei passar como parâmetro a minha variável entrada e mesma coisa para a altura. Ao invés de armazenar diretamente o valor na variável altura, o valor na propriedade altura, eu vou utilizar o método de acesso setAltura Pronto, vamos testar o nosso programa. Seu nome, sua altura, então o programa está funcionando corretamente. Nós utilizamos os métodos de acesso setNome e setAltura para pegar o valor e alterar as propriedades do meu objeto. Obrigado, até a próxima aula.